Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 28 minutos, essa é a sua rádio, StarNewsSantos.com, transmitindo 24 horas no ar com música, informação, prestação de serviço, é claro, os nossos programas como a edição, mais uma edição do Ponto a Ponto, que começa a partir de agora com assuntos importantes do cenário nacional, do cenário local e as notícias do dia. Pacote que, anunciado pelo ministro Fernando Haddad, trouxe sensações diversas no mercado. Vamos falar muito sobre esse assunto e também as vésperas aí da Black Friday. Você já se preparou para chegar nela, para comprar ou não vai fazê-lo? Nós vamos comentar a respeito disso a partir de agora, das 8 horas e 29 minutos, aqui no nosso Ponto a Ponto, com oferecimento de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior, Enge Plus, construtora incorporadora, Enge Life, construtora incorporadora, também, né? Você tem o apoio de Rolando Hammer Marteling de Ouro, Mecânica Eleomar, Escola Santista de Astrologia, M. Rocha Contabilidade, que você tem aqui sempre conosco diariamente no programa. E hoje é dia do Soldado Desconhecido. Então, nossas homenagens sempre rendidas aí àqueles heróis que acabaram se notabilizando e não sendo reconhecidos pela história. Então, bom dia a todos aqueles que acompanham o nosso Ponto a Ponto. Virginia, bom dia às 8 horas e 30 minutos. Bom dia. O nosso WhatsApp da Rádio Star News, já enviando um abraço específico aí à Rádio Cultura de Pindamonhangaba, um abraço especial a toda a equipe aí, que acompanha também a nossa programação e nós a deles aqui, né? Na rede MaxCast 24 horas no ar. Bom dia, Virginia. Bom dia, é 13 998 058709, repetindo 13 998 058709. É, e um pessoal da EBC também, né? Lá em Brasília, todos ligados aí pela rede MaxCast, são muitas emissoras e nós da Rádio Star News estamos juntos aqui 24 horas trazendo muita informação para você. Bom dia, meu querido doutor Emílio Puimi, com certeza deve estar curtindo muito esse calor, né? Ainda não estamos no verão, mas é um prenúncio de que o calor será bem forte em todo o litoral. Bom dia. Bom dia, é verdade. Hoje mais um dia calorão. Deve vir chuvinha por aí, né? Não sei se está programado, mas está difícil. Precisamos de uma boa chuva. Agora, precisamos de uma boa chuva também de energias positivas, bons preços, diríamos que idoneidade de ambas as partes, de quem consome e de quem vende. Ou estou errado, meu querido Ronaldo Feira, coordenador do PROCON, que daqui a pouco sai voando daqui, mas aí ele vai chegar rápido no seu destino final lá no centro, que é o trânsito em Santos, que é uma maravilha. Inclusive, mandar um abraço ao engenheiro Marcos Stort, ele que está acompanhando o programa também, é um dos membros da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Ele diz que a cidade de Santos tem um sistema semafórico que pode ser chamado de sistema Netflix. Aí eu tentei parar para entender. Quando dá o vermelho, você tem tempo de assistir um filme. Engenheiro Marcos Stort, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que mandou essa aqui no ar, aqui na Rádio Star News. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, meu caro Eduardo, Puini, Virginia aí na produção, e em especial os nossos amigos que pode reclamar dos semáforos pelo PROCON, não pode, né, Ronaldo? Pela Star News. Isso. Né? Não, essa deve ser encaminhada à ouvidoria do município. Né? Vamos aguardar aí que o engenheiro, nosso Antônio Carlos Gonçalves, né? É isso. Ele deve estar atento aí para solucionar isso, né? Porque realmente as pessoas... Havia necessidade de modernização e a gente sabe que há uma necessidade de adaptação também e melhorias. Vamos aguardar que esse processo seja um processo aí de adaptação, né? Assim esperamos, eu acredito que sim, né? Tudo que é o novo, ele carece aí de um período aí de adequação. Vamos aguardar que os técnicos da CET estejam, tenho certeza que estão atentos a isso e que irão apresentar suas soluções. Exato. Da nossa parte aqui, estamos aí no mês do Black Friday. 14ª edição da Black Friday. Né? Fiquei sabendo que a equipe do PROCON Santos andou registrando vários preços. Tem gente que adora falar assim, vou dar um perfume bacana, que é um presente que a pessoa não esquece e gosta, né? Então há um registro disso.
eletroeletrônicos, que não tem quem não gosta de comprar um eletroeletrônico, né? Então é importante fazê-lo. O Procon Santos esteve atento, fez uma relação aí, então as pessoas podem se nortear também por isso, né, Ronaldo? Com certeza. Você citou bem aqui, nós temos esse período da Black Friday. Ao longo dos anos ele tem sido confrontado e até com certeza com uma razão por parte de muitos consumidores, às vezes, se deparam com preços que, na verdade, não são os preços reais. Né? Nós fizemos uma pesquisa de preços entre os dias 8 e 11 de outubro, ou seja, mais de 45 dias atrás. Nós selecionamos cerca de 50 eletroeletrônicos, especificamente em lojas físicas, porque nós não temos condições técnicas, né, de estar monitorando os preços do e-commerce. Careceria haverá um tempo em que a administração pública terá condições, através de robôs, tudo, de fazer uma análise do comportamento dos preços, dos fluxos, das publicidades, de modo geral. Mas, enquanto isso, nós tomamos como agentes públicos a responsabilidade que nós temos na boa relação de consumo, e você coloca uma situação muito importante, a ética que deve pautar a relação de consumo. Perfeito. Tá? Tanto a ética, principalmente, aí por parte do fornecedor de serviços e produtos, né? E bem como a ética do consumidor também. Né? O PROCON ele visa harmonizar e equilibrar essas relações de consumo. Esse equilíbrio está na ética entre as pessoas, né? Entre os agentes que se envolvem nessa relação. Então, pois bem, nós fizemos uma pesquisa, nós selecionamos cerca de 50 produtos, meu caro Eduardo, de eletroeletrônicos em lojas físicas. Então, nós pegamos 5 lojas físicas aqui da nossa cidade, os nossos técnicos foram às ruas, pesquisaram, entregaram, apresentaram essas listas dessas empresas, nós fizemos isso. Também, esse ano, nós fizemos os perfumes. Por quê? O perfume tem uma procura muito grande nesse período. Né? Exato. E o que nós selecionamos? Selecionamos 5 perfumes masculinos e 5 perfumes femininos, né? E com o comportamento desses preços também nas lojas físicas aqui. Né? E a gente fica à vontade de falar, principalmente quais são as lojas que trabalham com isso. Né? Então, eu creio que o consumidor terá uma ferramenta de trabalho muito boa, né, para que ele possa fazer com tranquilidade as suas compras. É o que nós queremos, a prática de um preço justo, um preço que apresente condições. Pode falar, pode continuar falando. Está baixo o seu microfone. Está baixo, né? Vamos só substituir para ver se... Eu estava falando aqui da importância que nós temos dessa ferramenta para que o consumidor possa fazer boas compras e tendo um parâmetro para o seu negócio. Então, o importante também é o seguinte, gente, nesse momento das compras, a gente sempre aconselha também para que as compras sejam feitas de forma planejada. Agora, na Black Friday, em tese, nós falamos que ela seria um dia, a última sexta-feira. No Brasil, nós temos a Black Friday desde o 1º de novembro. Exato. Praticamente. No mês todo da Black Friday, e depois você tem o pós-Black Friday. Então, nós somos assediados durante 24 horas por todos os meios, somos assediados com propagandas para a compra de algum produto. Então, fique atento, aproveite bem na Black Friday para selecionar o seu produto, veja lá como você... Sim. Faça uma programação da sua compra para que você possa ir. Ao longo do programa, nós vamos dar umas dicas. Exato. Mais aí, tá bom? E a gente vai ao primeiro intervalo aqui do nosso ponto a ponto, depois o doutor Emílio também. Eu até recebi algumas citações de pessoas que já estão tentando adquirir planos de viagem e estão com problemas. Inclusive, algumas pessoas de Santos ainda me relembraram, né? 1, 2, 3 milhas. E alguns moradores de Santos aqui fizeram compras de passagens através dessa empresa 1, 2, 3 milhas e até agora não resgataram os seus valores. Disseram que foram atendidas muito bem pelo PROCON, tanto aqui como em São Paulo, que houve, parece, uma derivação de algumas ações que foram por São Paulo, que adquiriram os pacotes lá, mas que a empresa até agora não fez o depósito. Elas têm medo agora de adquirir, né? E uma coisa que eu não havia nem pensado também, até pacotes de cruzeiros, eu não sabia também, algumas pessoas também registrando alguns problemas, porque, segundo elas, há uma compra de um pacote determinado para o navio e chega lá não é bem assim.
Então você comprou alguma coisa, você imaginou uma cabine com X, Y, Z, e na hora que você chega lá, olha, essa cabine não está disponível, a cabine é outra. Importante, Eduardo. Pois não, Ronaldo. Black Friday, histórica, ela começa com produtos em lojas físicas. Hoje, a Black Friday, ela se tornou um período que são oferecidos vários serviços. Até seguros estão sendo vendidos na Black Friday, investimentos com taxas melhores na Black Friday, aplicações com taxas melhores na Black Friday. Sim, dizer, sim. Tudo virou Black Friday. E nesse especial, muito importante esses pacotes turísticos. Exato. Muito importante. O consumidor deve ficar atento a essa oferta e sugiro que ele guarde no seu negócio aquilo que está sendo oferecido a ele e guarde com ele. Exato. Tá? É uma prova, inclusive, ele observa o período da oferta deste serviço que está sendo, que ele está contratando. Né? Printa, vê direitinho a cabine, o leito do hotel, o transporte, se você tem nesse período translados, tudo isso verifica. Eu ia citar isso, que for oferecido no pacote, principalmente essa questão de translados, é uma das reclamações, cheguei lá, não tem, você tem que contratar no porto, peraí, mas se está hora o pacote, como é que não tem? Então é importante falar, a gente vai voltar rapidamente, a gente vai nesse intervalo e volta já com essas outras informações, lembrando também, né, até porque ontem muita expectativa e acabou acontecendo, confirmando em rede nacional, rádio e televisão, o ministro Fernando Haddad acabou se pronunciando e Haddad confirmou economia de 70 bilhões no pacote fiscal e isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Mas, doutor Emílio, não começa a comemorar agora, é somente a partir de 2026, né? Não é de imediato. E segundo o ministro Fernando Haddad, o salário mínimo será protegido, continuará sendo amparado aí por um resultado de contas do governo para sua valorização. Então, o salário mínimo, segundo ele, não será afetado neste pacote. O mercado recebeu com certas reticências, né? E com expectativa até, mas há uma relação entre será que esse pacote conseguirá a economia alcançar a meta que o governo pretende? Nós vamos ao intervalo, a gente discute isso na volta aqui às 8 horas e 40 minutos, mandando um abraço ao senhor Antônio, à dona Miriam lá no Guarujá, ao Ricardo também lá em Pitangueiras e ao Robertão, todos lá na padaria, saboreando um cafezinho e também aproximados aí da informação com ponto a ponto. Um abraço específico também para o Jurandir, está lá em São Vicente, a dona Mônica em São Vicente, na Vila Valença, dizendo que São Vicente também está um caos no trânsito, precisa melhorar demais. Ao nosso Ronaldo Nazar lá no Gonzaguinha, também um abraço especial à dona Simone, mais uma vez aqui, mandando um bom dia e dizendo, Eduardo, vergonha o que o governador de São Paulo está fazendo, cortando recursos da educação e dizendo que vai colocar na saúde. Ora, educação e saúde não podem ser mexidos. Mas ele diz que ano que vem São Paulo terá o maior orçamento da educação. Não entendi essa conta do governador. Ele vai cortar e diz que vai ser o maior aumento da educação? Esse é outro assunto, dona Mônica, que a gente pode comentar aqui na volta do intervalo. A gente volta já, não saia daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Para o veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. Dia 2 de dezembro na Câmara de Santos.
Inscrição gratuita na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos, Selfie Logística e Senep Santos. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além E já estamos de volta, Ronaldo. Vinheta no ar aí, a gente está aqui de novo. Só lembrando, né, Virgínia? Próxima segunda-feira, já a partir das 9 horas da manhã, mandar um abraço ao jornalista Marcos Santana. Vai realizar o seminário sobre o Porto, né, da Polpa Proa, desenvolvendo aí a modernização dos portos brasileiros, começando pelo Porto de Santos. Imperdível. Quem não fez inscrição, dá uma olhada lá no seminário do Porto, que será realizado segunda-feira na Câmara Municipal de Santos, do qual nós estaremos presentes. Fomos convidados e contratados para divulgar esse trabalho. Está aí nas redes sociais, é muita gente perguntando até o pessoal de fora. Durante toda a programação da Rádio Star News tem a chamada desse seminário, Desenvolvimento do Porto e Modernização da Polpa Proa, do nosso querido jornalista Marcos Santana. Estamos hoje com Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos, e com o doutor Emílio Puimi, advogado, inclusive advogado especialista em direito do consumidor. E muitas vezes fala assim, Edu, onde começa o meu direito, onde termina, né, o direito da loja de me questionar sobre alguma coisa? A gente vai interpretar muito sobre isso e depois a gente fala sobre a questão do pacote, sobre o que o governo espera, mas veja que toda ação gera uma reação. Nós não tivemos aí dias atrás, Emílio, Ronaldo, uma possibilidade através de um projeto de uma deputada em Brasília para modificar as horas trabalhadas, o descanso do trabalhador brasileiro? Muito que bem. Funcionários da PepsiCo Brasil fazem greve por fim de escala 6x1, paralisação
atinge fábricas em Sorocaba e também na zona leste de São Paulo. E prometem só voltar quando tiver a reivindicação atendida. 6 por 1 significa o quê? Trabalha de segunda a sábado e descansa só no domingo, ou pode ser o contrário, pode ter um dia de folga e trabalhar de terça a domingo. Você veja que essa reação já foi provocada, Emílio, e mediante algo que nem foi votado e aprovado no Congresso Nacional. É importante. Acho difícil que essa proposta seja aprovada lá da deputada Érica Hilton, né? Isso, exatamente. Porque a proposta dela de emenda constitucional, a não sei que seja modificada, ela não prevê a redução dos salários. Sim. Então, isso dificilmente os empresários lá vão deixar passar isso, vão fazer um lobby forte, né? Porque a bancada dos empresários ela é relevante no Congresso Nacional. Mas se tem uma relevância nesse assunto, é provocar a discussão, para que as categorias os trabalhadores possam entender e começar a discutir e reivindicar perante as suas empresas e tudo mais, porque é uma discussão muito antiga, não é de hoje, e que ao longo do tempo foi deixada de lado, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores, sim, que agora parece não estar muito a favor dessa discussão nesse momento, não é? Até porque não tem maioria no Congresso. Mas é importante porque realmente 6 por 1 é uma escala difícil e precisa mudar esse entendimento. É preciso dizer que muitas empresas não adotam mais isso, é mais no comércio, serviços, mas esse hoje houve um crescimento muito grande, né, na parte de serviços, e essa escala, bares e restaurantes, ela é adotada e seguida já há bastante tempo. Nós estamos aí no final de ano, uma época de compras, né, Ronaldo? E a gente também sabe que o comércio ele intensifica com contratações, aquelas temporárias, e muita gente às vezes acaba reclamando até da carga horária. Olha, eu vou trabalhar um pouco mais, então é muito claro que se justifique isso também, para que o funcionário, o seu colaborador não se estresse, justamente para no final, na ponta que é o atendimento, não seja prejudicado. Então tudo vai se somando, né, Ronaldo? Essa discussão traz bem aqui, já há algumas categorias que já têm uma jornada de trabalho diferenciada. Essa discussão começa antes da Constituição Federal de 88, a nossa Constituição vigente, a jornada de trabalho é de 48 horas. Com o advento da Constituição, no seu artigo 7, que trata dos direitos trabalhistas, essa jornada ela passou a 44 horas. Naquela época já havia um debate muito grande, e o relator nessa subcomissão, inclusive, era o então deputado federal José Serra. Tá? E houve uma discussão travada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, que eram minoritários mesmo, né, naquela oportunidade, que eram de 40 horas. E venceu a tese das 44 horas semanais. Mas ao longo do tempo, a sociedade vai mudando, ela vai evoluindo, a forma de trabalho, as relações de trabalho mudaram. Hoje você tem até o trabalho em home office, você tem uma série de situações. Então, a discussão ela tem que ser feita. Acredito apenas numa coisa, acredito que, como disse o Poime, isso envolve muitas discussões ainda, até para as adequações, para a adequação das empresas. Então, temos que entender que nós temos empresas do mais variado perfil, né? E quais aquelas que vão conseguir fazer uma adequação. A demanda do processo legislativo para aprovação, ele tem ainda um percurso muito longo, até que eventualmente ele chegue a plenário para ele ser votado. Ele vai passar pelas comissões, há uma comissão especial nesse sentido, depois ele vai a plenário, e sendo aprovado na plenária, ele vai para o Senado, e lembrando que isso tem um quórum qualificado, né? Não é metade mais um, são 2/3 da Câmara que tem que aprovar para que ele dê continuidade. Então, por derradeiro, é importante a gente lembrar que a reforma trabalhista de novembro de 2017, que deu nova redação em vários aspectos da nossa legislação trabalhista, e houve uma matéria que, inclusive, até hoje, eu não sei se o Supremo Tribunal Federal já superou essa questão, que era o negociado sobre o legislado. Qual seja isso? Essa jornada de trabalho, dependendo das categorias, elas podem ser objetos de acordos trabalhistas e convenções coletivas de trabalho.
Se as partes entenderem que a jornada ela pode ser de 42, 40, outra mais recente, isso está plenamente justificado, né, e pode ser implantado em determinada categoria profissional. Essa greve que você anuncia, que você nos noticia aqui, Eduardo, né, é preciso muita cautela com isso, inclusive para que essa greve não seja considerada abusiva, né? Porque nós temos uma lei de greve, que é uma das mais antigas depois da Constituição Federal, que é a Lei 7.783 de 89, né? Que ela fala, que ela disciplina o Instituto da Greve. E uma reivindicação dessa natureza totalmente política, não sei até que ponto isso não vai resvalar na abusividade. É muito boa a fala do Ronaldo em relação a isso, complementando o que o doutor Emílio citou, e também o Mário Ribeiro mandando um abraço aqui, dizendo que você começa a criar aí fantasmas, né, em relação a isso. A deputada colocou, não diz respeito à intenção dela, porém ela não discute outros aspectos relativos e legais a essa questão de apenas diminuir, como o doutor Emílio citou, não citando salários. Então existem problemas, até porque, ao invés de melhorar a situação do trabalhador, pode haver mais desemprego e até, segundo os especialistas de mercado, fechamento de pontos comerciais. As grandes redes podem diminuir o número de lojas por conta de terem que aumentar o número de contratados. Então não valeria a pena, segundo ele, na conta matemática de abrir pontos de contratar e criar mais turnos de trabalho. Então, segundo o Mário, aqui um abraço ao Mário, obrigado pela intenção. Ronaldo, antes da gente eu sei que você tem que sair antes de falar do ministro Haddad, existe uma diferenciação Black Friday aí para acontecer, eu vi uma análise de mercado também interessante. Muitos dizem que o Natal, nos últimos 2 anos, não teve a venda tão grande porque as pessoas adiantam as suas compras na Black Friday, aproveitam ali o momento, o preço. Então, o Natal, para alguns, tem sido prejudicado. Shoppings têm comentado isso, alguns setores da 25 de março comentam isso. Então, mas tem diferenciação, por exemplo, da compra no e-commerce pela Black Friday e da compra física, né? Então, algumas pessoas comentaram, pô, se eu for numa loja dessas aí, dos magazines que a gente conhece, das lojas de eletroeletrônicos, fico lá às 4h30 da manhã na porta, de repente a porta abre e parece um bando de loucos entrando na loja. Então, o que você pegar é seu. Ela falou que, inclusive eu vou citar o nome aqui, a dona Maria Henrica, lá de São Vicente, do Jockey Club, ela disse: fiz a maior besteira e loucura eu e o meu marido. Fomos uma dessas Black Fridays em uma loja. Ela citou, eu vou citar o nome, Magazine Luiza, ficamos na porta às 4h30 da manhã. Quando a porta abriu, era aquela enxurrada de gente entrando, gente caindo, tropeçando, já começa aí, ela disse loucura. Mas qual foi o detalhe que chamou a atenção? Ela queria uma troca de geladeira. E o que está lá é o que você leva, o monstruário. E você tem que levar, não tem entrega. E ela disse que a geladeira que ela comprou lá, que ela abraçou junto com o marido, veio lá o funcionário depois de quase 45 minutos e faz a venda do produto. Porém, já houve um caso similar aqui, viu, dona Maria? Em relação a o que ela pegou não foi o que ela recebeu. Aí como foi que ela recebeu? Porque ela é o seguinte, a loja disse assim, temos um sistema aqui de um grupo de entregadores da cidade que podem fazer, porque a pessoa não consegue levar a geladeira no carro, vai ter que contratar um transporte. E aí diz que foram oferecidos 3, empresas locais de entrega. Oferecida, ela escolheria pelo preço do valor do frete. E ela escolheu o valor que ela achou que era interessante. Resumindo, a geladeira era da mesma marca, mas não era da mesma litragem e não tinha o mesmo tamanho. E ela, quando chegou na casa dela, né, a perua levando lá, que ela até achou estranho, porque foi uma perua, foi deitada a geladeira, não era o produto que ela abraçou, né? Já aconteceu um caso similar, não tanto, aí teve muita diferença, ela pediu para trocar, e o vendedor disse o seguinte, era o da loja. Não. Ela pode procurar todos os órgãos de defesa do consumidor, parece que ela, se for aqui na cidade de Santos, conosco aqui, se for na cidade que ela mora, no Procon local, ela pode ir ao Procon local, porque você foi lá, você escolheu aquele produto, é aquele produto que você vai entregar. Não existe, ela identificou o produto, ela viu a especificação do produto, viu as condições do produto, o fato dela não poder retirar na hora, que a empresa não se encarregaria, ela poderia simplesmente contratar qualquer outro frete. Exato. E eles ofereceram um frete, ela escolheu, mas isso não exime a responsabilidade, de hipótese alguma, do vendedor. Tá? Você adquiriu um produto, você escolheu,
Absolutamente. Inclusive, ela não pode alegar nem defeito do produto, defeitos internos de equipamento, absolutamente nada, né? Que dirá uma condição dessa daí. Ela deve procurar os órgãos de defesa do consumidor e, não havendo sucesso, até procurar o juizado especial cível da cidade que ela mora para uma ação judicial. Doutor Emílio, vamos falar de um mesmo tema, mas de um outro aspecto aqui. Eu estou até anotando, abraço ao Luiz Carlos do Imbaré, ele está sempre ligado com a gente aqui, mas ele mandou uma aqui, você mandou uma carta, não dá para pegar, você não conseguiu prestar atenção, mas diz o seguinte: estou fazendo uma compra de um veículo pelo site da empresa, é uma empresa nova, chinesa, e me disseram, o vendedor disse o seguinte: se fizesse a compra agora, não pegaria o desconto que seria aplicado nessa semana da Black Friday. Então é um carro elétrico, segundo ele, e o desconto era muito bom. O desconto poderia chegar a 20%, segundo ele, da compra. Ele estava realizando a compra e pediu cancelamento da compra, porque foi avisado pelo consultor de vendas que o carro estaria num preço melhor nesta semana, a partir de quinta-feira. Portanto, quinta-feira é hoje. Ô Luiz, é hoje. Só que quando ele percebeu, a compra não foi cancelada, ele foi avisado pela montadora e já foi mandado, inclusive, através das redes sociais, do e-mail dele, o valor do veículo e o início do pagamento e o depósito da entrada que ele havia programado. Mas ele solicitou o cancelamento mediante informação. E ele diz que a empresa está irredutível, até porque não tem uma loja física na cidade, tudo pelo site. E ele diz: e agora, o que eu faço? É preciso que ele tenha comprovante de que se deu efetivamente o cancelamento, se ele printou a tela, se ele salvou o e-mail, foi tudo feito por meio online, né? Sim. Pela internet, né? Para que ele possa entrar em contato com o saque da empresa, com a ouvidoria da empresa. Ele tem que provar o que foi sugerido a ele que aconteceu isso. Porque parece que o cancelamento, pelo menos a empresa diz para ele que não se efetivou, não é? Espera-se que ele não tenha feito isso de forma verbal, que ele tenha feito isso, ou se fez, que tenha uma prova do cancelamento. E procure, se não for atendido pela empresa, que ele, como disse aqui o Ronaldo, o PROCON da cidade, para que ele já comece a construir a situação, né? O procedimento, sim, siga o procedimento correto, e que ele tenha comprovação disso, né? Olha, ele alega aqui que o carro... Mais importante. Pois não, desculpa, ele diz que o carro estaria no valor de 179 mil, e segundo o consultor, que ele coloca como consultor, disse: quinta ou sexta-feira, já como Black Friday, o carro cai para 153 mil. De 173 mil para 153 mil, então, 20 mil a menos. Tudo bem, mas, mas o consultor, ele relata que houve o cancelamento. Ele precisa comprovar isso, né? Porque se ele não deu lá o input... Verbal não adianta, né, Emílio? Tem que ter prova. Porque vai ficar a palavra dele contra do outro. E se já tiver... estranha essa história toda de sistema aí, ele precisa ter provas. Porque normalmente se você vai, né, Ronaldo, entrar num site para adquirir mesmo um veículo, eu já fiz assim, não comprei nada, gente, só para entrar para ver como é que funciona. Você vai no site da fábrica, você monta o carro que você quer, cor, modelo, acessórios, você vai até o final e eles vão conversando com você. Quando você chega na parte do preço, está lá ou o desconto promocional, o valor promocional, o valor cheio, você vai negociando aquilo. Quando você chega lá em determinado momento, você chega na parte final. Então você joga para outra página para concluir aquilo. Aí você vê a forma de pagamento, você vai ser à vista. Então, quer dizer, é um processo que corre rapidamente. Mas pode acontecer, como ele está alegando aqui. Por isso que o POIME foi muito feliz e nós sempre orientamos o consumidor, principalmente se tratando de um negócio que tem valores expressivos, sim, que ele tem especificações muito detalhadas, cor, qualidade, tipo de veículo, tudo. Você tem que printar essas páginas e você guardar, porque é a prova que você vai ter do negócio. Sim. Por exemplo, vamos dizer que não seja na questão do preço, mas que seja na questão do tipo de veículo, da especificação dele, correto, se ele tem um detalhe de um banco de couro, se ele tem um detalhe, se o volante tem banco de couro ou não, se a maçaneta está de um jeito do que ele escolheu. Tudo isso, a importância, e fica aqui a orientação a todos os consumidores que venham fazer negócio dessa natureza pela internet.
Ronaldo, internet você citou. Fisicamente, nós temos uma expectativa do comércio brasileiro, que essa Black Friday, que inclusive vale lembrar, né? Ela não objetivamente ela é um dia só, né, Ronaldo? Ela tem uma data específica criada, que é o dia 29, mas ela pode durar a semana inteira. Existem empresas que dizem que a Black Friday dura o mês inteiro, cria um mês inteiro. Porém, é importante a pessoa observar, por exemplo, qualquer coisa que ela venha adquirir, ter observado o histórico desse produto de referência a valor, para não dizer depois que foi tapeado. Então, o próprio órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, dá essa orientação. O próprio PROCON Santos, PROCON São Paulo, ele tem lá uma lista que ele determine. Então, é bom as pessoas darem uma consultada para não dizer que foram enganadas. Né? Nós abrasileiramos tudo, né? Exato. Por exemplo, a Black Friday que nasce lá nos Estados Unidos, hoje é dia de ação de graça nos Estados Unidos. Né? Exato. Amanhã você tem hoje nos Estados Unidos ele é um dia de... Hoje é um feriado nacional, dos mais importantes. Né? Sim. Então amanhã é Black Friday, amanhã nós vamos abrir e vão vender produtos. Lá realmente é Black Friday. Vão vender. Por que é a Black Friday? Mas por quê? Porque você vai estar terminando aquele enxoval, aquela linha, tá? Ele vai desovar aquele estoque dele e deixar tudo pronto já para o Natal agora. Nós aqui no Brasil criamos essa figura, né, do mês inteiro. Então nós temos um mês inteiro de Black Friday praticamente. Sim. E nós chegamos ao ponto hoje que os bancos fazem Black Friday, serviços de toda a natureza. É verdade. Né? Então, por exemplo, estamos contratando seguro na Black Friday, estamos contratando pacote de viagem na Black Friday, estamos colocando Botox na Black Friday. Exato. Entendeu? Quer dizer, tudo é Black Friday. Mas a Black Friday, na essência, o que é? Desconto. Sim. É preço atrativo. Exato. É oferta. Que chama atenção. É oferta. Então, enquanto perdurar a oferta ela deve ser uma oferta ética, justa. Não adianta, por exemplo, o cidadão hoje que está oferecendo um serviço que lá em agosto ele custava R$1.000, ele passou para R$2.000 nos últimos 2 meses e colocou na Black Friday a R$1.000. Tá? Ele está fraudando o consumidor. Agora, o consumidor, ele tem que estar atento. O primeiro fiscal é o consumidor. As pessoas têm que pesquisar também, têm que ir atrás, têm que ter cautelas também, né? E nós, enquanto órgãos de defesa do consumidor, dentro daquilo que nós conseguimos fazer, nós não temos condições de monitorar um universo de negócios, sim. Né? Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com aquilo que historicamente era mais demandado. Historicamente, o que você tinha? Aquisição de um smartphone. As pessoas se preparam para comprar o smartphone. Então, nós fomos lá, selecionamos alguns para que seja feito. Então, a importância que se tem, entender que a Black Friday é uma oferta. Ela tem lá o nome da Black Friday em homenagem a um instituto comercial criado nos Estados Unidos que nós trouxemos aqui para o Brasil e que nós abrasileiramos. Mas ela nada mais é do que um período de ofertas. E por ser oferta, ela deve ter atrativos. Atrativos são os preços e condições. Tá? Então é muito importante que o consumidor fique atento. Vá verificar historicamente. Existem hoje também sites de buscas de preços na média, vários que tem por aí, para que você possa saber se de fato você está tendo uma vantagem. Tem um depoimento muito bacana aqui, que é do Carlos Eduardo. Ele é santista, mas ele está há muitos anos, já 7 anos em Campinas. Ele diz o seguinte: Eduardo, bom dia, parabéns pelo programa. Sinto falta de um programa similar aqui na nossa região. Campinas tem muitos programas, mas são de rede ou locais aqui que não tratam o assunto dessa forma. Vou dar 2 dicas aí, espero que os seus convidados me ajudem e concordem comigo, mas então fique à vontade para discordar. Ele diz o seguinte: não compre pacote de venda de carros por internet, já cai nessa besteira. Faça da seguinte forma: vá a uma concessionária que prevê a marca venda por internet, sente com o consultor e diga: quero adquirir um carro da marca pelo site, mas comprando aqui, pela concessionária. Ele diz assim: por que fiz isso? Fui orientado por um advogado. E aí o consultor se negou. Então falei: você perdeu a venda. Fui numa outra concessionária da marca e o consultor alegre me recebeu e disse: não posso fazer a compra aqui pelo site. Ele printou tudo, separou tudo, documentou, fez a escolha, mostrou o carro que tinha na loja, mas a compra seria feita através do site da empresa. A única coisa que atrapalhou um pouco foi o tempo de espera do meu banco autorizar a operação, porque o valor era feito através do banco para o banco da montadora, uma marca, ele cita aqui, a Chevrolet,
e nada teve problema. Quer dizer, a primeira concessionária perdeu a venda, a segunda fez, mas pode ser feito pela concessionária, Emílio. Ele diz aqui, o consultor orientado, ele pode orientar a venda pelo site através da concessionária, porque ele diz o seguinte, o carro não vem pelo correio, é aquela concessionária que vai ter que entregar o seu carro. Perfeito. O Carlos Eduardo aí agiu muito bem. E é o que o consumidor tem que fazer. Você tem que correr atrás da melhor forma do seu negócio. Ele falou que as pessoas devem evitar os problemas até levando o PROCON agindo com inteligência. Então ele está certo, né? Sim, sem dúvida, correto. Eu particularmente nunca fiz nenhum negócio de veículo também pela nunca, internet, né? Tinha. Recebi algumas coisas aí também, mas nunca... Essa experiência 1. A 2, ele diz o seguinte, jamais voltaria a um cruzeiro. Fiz 3. Os 3 quebrei a minha cara. Eu e minha esposa, Dona Rita, ele diz aqui, um abraço a Dona Rita, ele diz o seguinte, nos 3 eu comprei por internet. Nos 3 foi prometido lá almoço, jantar, café da manhã, eventos dentro do navio, show, ele cita aqui, até show, ele citou aqui com a banda Titãs, né? Resumindo, quando cheguei no navio, doutor Emílio, parte do que havia sido acordado lá foi realmente conferido, mas parte eu tive que adquirir no local, comprar, porque dizer, não, isso aqui está nas exceções aqui do seu pacote. Não, mas estava lá. Agora, você havia colocado, Emílio, não tá ali a pessoa não printou, não colocou. Ele diz que na hora que você compra, aparece tudo. Quando é fechada a compra, em letras menores, ele diz que é um contrato da empresa de cruzeiros, aquilo sumiu. Pois é, então, mas durante todo o procedimento, né? O Ronaldo já falou aqui. Tá errado. Durante o procedimento, vá printando a tela, salvando os e-mails, a troca de informações, as escolhas que são feitas, não somente ao final, aguarde o recibo, vem aquele e-mail dizendo, se você contratou o pacote XYZ, aí vem todos os termos tais, para que depois não haja surpresas e ele possa ter lá um documento, olha aqui, dessa forma que eu fiz aqui, eu montei o pacote dessa forma, o sistema dava uma opção para que eu montasse. Sim. E é assim que deve ser. Para que depois também, caso lá no local dos fatos, no cruzeiro que ele menciona, para ele não se aborrecer mais ainda durante a viagem, posteriormente ele possa reivindicar um ressarcimento. Ele está mandando aqui para finalizar, dando bom dia, parabenizando aqui o programa de novo. Ele diz o seguinte, ele diz que não quer mais essa experiência para a vida dele, mas tem pessoas da sua família que querem fazer um cruzeiro. A pergunta para o Ronaldo, ele diz o seguinte, elas não moram em Santos, moram em São Paulo e também no interior. Se elas adquirirem um pacote por internet, elas vão pegar o navio no Porto de Santos. Elas podem, num caso de problema que eu acredito que elas vão ter, como eu já tive, reivindicar uma reclamação pelo PROCON em Santos? Sem dúvida nenhuma. O local da prestação de serviços nós estamos atendendo. É até importante, no passado nós tínhamos um posto de atendimento dentro do Concais, exatamente, né? Mas por razões de mudanças de convênios, tudo, operacionais, nós não podemos dar continuidade, né? Mas, e é interessante que chama a atenção o seguinte, quando nós tivemos esse posto, nós tivemos um número baixo de reclamações no posto. Muito baixo. Olha aí. Muito baixo. Muito baixo. Impressionante, né? Sabe que saiu o posto do PROCON, vamos deitar. Mas era lá, muito baixo. Mais, né? Eu diria a você que eram mais dúvidas de outras coisas do que do próprio cruzeiro. Agora, rapidinho, que a gente para dar uma dica aí. Eu quero mudar de tema só rapidinho uma coisa, né? Liberar. Por exemplo, procura, quando você vai fazer uma viagem, abre uma pastinha lá no seu computador, tá? E coloca lá cruzeiro, exemplo, né? Aí tudo que aquela página que você fazendo, vai printando e vai colocando lá. Vai colocando, a gente está no mundo hoje digital, cabe tudo ali naquela nuvenzinha. Coloca tudo lá, tudo que você for fazendo, entendeu? Você vai fazer uma reserva de hotel, aí aparece você está contratando aquele leito de hotel. Sim. Né? Então vai lá, printa aquele leito de hotel ali que você colocou, nesses sites, tudo e guarda na pastinha. E se você tiver um problema amanhã, tá? Às vezes você chegou no local, peraí, eu coloquei isso aqui. Você abre no teu smartphone, não sei o quê. Não vai resolver? Você tem aqui depois para você requerer uma justa indenização pelos serviços não ofertados. Ele citou aqui para estender, o Carlão, obrigado, é o Carlos Eduardo, torcedor do Santos, mora lá em Campinas, né? E ele diz o seguinte, uma empresa que não dá problemas comprando para fazer cruzeiros, ele diz assim, tem diretoras da empresa aqui, Royal Caribbean, segundo ele, é excelente no tratamento, o que você contrata no pacote pela internet que é confirmado,
há uma checagem 24 horas antes de você embarcar do seu plano, e quando você chega no navio é fantástico. Mas a empresa é internacional de grande porte também, não que as outras não sejam, mas, né, Emílio, é uma empresa que trata então com seriedade. 24 horas antes você recebe e-mail confirmando e checando o seu pacote. Olha aí. Enfatizado aqui pelo Ronaldo, ética, enfatizado por ele. Olha aí, ó. Parabéns aí, viu, Carlos? Obrigado pela participação. Não é, infelizmente, procedimento de muitas empresas. Como eu não fiz cruzeiro ainda e não pretendo fazer, porque as informações são assustadoras, então vamos ficar com o pé em terra. Mas, mudando de assunto para encerrar aqui com a participação do Ronaldo Ferreira, o ministro Fernando Haddad ontem confirmou na noite da quarta-feira, em rede nacional, o pacote de contenção de gastos que o governo prevê economizar 70 bilhões em 2 anos. As medidas incluem a idade mínima para militares entrar na reserva, limite para transferências de pensões de militares, abono salarial restrito a quem ganha até R$ 2.640, corrigido pela inflação até atingir 1,5 salário mínimo, crescimento das emendas parlamentares abaixo das regras fiscais. E o Haddad ainda disse que o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, mas de forma sustentável. Segundo ele, também confirmou que quem ganha até 5 mil ficará isento do imposto de renda, compensado por maior tributação sobre rendas acima de R$50 mil, ou melhor, 50 mil mensais, sem impacto fiscal, acrescentou ele. O Emílio e o Ronaldo, o que vocês acharam dessas informações do pacote? Me parece que ele foi um pouco derretido pela demora de informação. Eu me permita fazer as minhas observações a respeito, até porque, infelizmente, eu tenho que me retirar em função da Black Friday mesmo. Nós estamos a semana toda tá assim, a gente está dando desconto pro Ronaldo hoje. Entendeu? Desconto mesmo, viu? Não, a semana tem estado realmente, né? Vamos lá. Eu espero que o ministro Haddad e o governo tenham um pouco de sucesso, mas não vejo com otimismo. Tá? Eu acho que o Brasil tem questões muito graves a serem enfrentadas. Sim. E ninguém consegue enfrentar. Exato. O Brasil precisa de uma reforma administrativa séria. Você veja, nós estamos falando agora nós estamos falando de mexer na Previdência dos militares. Exato. Né? Historicamente, todo sistema de seguridade social, todo sistema que leva ao benefício da aposentadoria lá, ele passa por um processo que é exatamente a expectativa de vida. A expectativa de vida do militar não mudou em relação à expectativa de vida do brasileiro? Sim. Porque ao longo dos anos nós mexemos na Previdência, até porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Exato. E justificava que se tivesse mais tempo de contribuição para a Previdência e uma idade mínima para a Previdência, dos quais em 2019 passou para 55 anos. E aos militares sequer havia idade mínima. Tá? Então veja, nunca se mexeu, quer dizer, todos os brasileiros deram a sua cota à parte. Os servidores públicos, tardiamente, somente em 2019 praticamente, em 2012 as primeiras mudanças já começaram a ocorrer, mas também a posteriori. O regime geral da Previdência, que é a grande massa de brasileiros, que foi sempre impactado e pagou a conta. Então, eu fui militar com muito orgulho por 5 anos, 11 meses e 27 dias, tá? Tenho amigos militares, tenho filho militar, oficial, mas não posso, como cidadão, passar a margem e dizer que todo brasileiro tem que dar a sua cota à parte. Então, aos militares chegou o momento de se ter uma idade mínima, de se ter regras de transição, de se ter, uma condição hoje, vejam bem, e continua uma condição justa, 55 anos, tá bom. A regra geral do brasileiro é 65 anos. Exato. Né? Então já é um avanço, né? Pois bem, por outro lado também, o Brasil tem que encarar os supersalários. Você não pode hoje, por exemplo, né, você pega um exemplo, a França. A França, o início de carreira na magistratura é de 2.000 euros. E o fim da carreira não chega a 7.000 euros. Olha só. Veja, nós estamos falando da França. Sim. Uma das maiores economias do mundo. Exato. No Brasil, nós temos extorsões de supersalários. Exato. Não dá hoje para o serviço público estar pagando salários de R$100 mil. Isso é fora de propósito. Exato. Então, aí, se nós não fizermos... É integral. Então, se nós não fizermos uma... Agora, nenhum governo que passou consegue encarar isso. Sim. Absolutamente nenhum. Se você pegar historicamente, o único governo que esteve próximo de fazer o ajuste disso chama-se Fernando Henrique Cardoso.
os governos do Lula não fez, o governo do Bolsonaro não fez, pelo contrário, né? Pelo contrário, lavou as mãos com relação a isso, tá? Então nós não podemos, nós precisamos de um Brasil mais justo. Exato. Tá? O servidor público tem que ganhar com dignidade, ter um bom salário, mas ele não pode ser objeto de super salários. A grande massa do servidor público não ganha super salários. Sim. Tá? Só que nós temos tantos super salários no legislativo, no executivo e no judiciário, tá? Que impactam sobremaneira as contas públicas. Sim. E isso daria uma profilaxia no ambiente da administração pública e dos recursos da administração pública. Por outro lado, o governo também tem que ser muito criterioso nos seus gastos e nas suas escolhas, porque nós estamos numa carga tributária absurda. Sim. O Brasil hoje tem uma carga tributária que ela ultrapassa os 34%. A média dos países da OCDE, por exemplo, é de 22%, 23%. Nós não temos mais onde sangrar e onde tirar. Ontem eu comentava aqui com o Maurício Franco, ex-secretário de Finanças do município de Santos, sobre ICMS. Hoje o percentual, Emílio, é 25% que o Estado repassa ao município, tem 25% também dele e o restante é da União. Isso vai mudar, isso vai ser mexido e vai diminuir esse percentual para municípios. A reforma tributária impacta nisso. Mas vai ficar por outro dia, só comentando que, como na sua fala, Ronaldo, vai lembrar que, segundo a expectativa do ministro Fernando Haddad, o salário mínimo que hoje é R$ 1.412, vai em 2025 para R$ 1.515 e não mais R$ 1.521. Acho uma diferença astronômica, né? Mas, se você colocou muito bem, temos que balizar que o salário mínimo e de grande parte da população brasileira é de 1.412 e irá para R$ 1.515. É muito abaixo da expectativa. Se a gente for traduzir isso ontem com o pico do dólar, ontem o dólar registrou a sua maior marca dos últimos tempos, nosso salário mínimo ele está longe de chegar a $200. Então, quer dizer, é um salário ridículo, um salário que não determina para a pessoa uma qualidade de vida, né, amigo? E aí, quando ela tem a pretensa situação que muito bem colocou, Ronaldo, de se aposentar, ela tem que atingir alguns critérios. A idade, o tempo de contribuição, e ela vai ter o quê? Ela não vai ter, eu ganhava 10 mil. Ela não tem a garantia, até porque o teto não é 10 mil. Exato. Não é isso, amigo? O teto não é 10 mil, hoje é 7.700 e alguma coisa. É verdade, então muitos benefícios previdenciários estão atrelados ao salário mínimo. Isso quer dizer que o pacote do governo aqui, estava até lendo, hoje, como é feito, implantado até pela época do governo Dilma, não é feito pela inflação e pelo aumento do PIB dos últimos 2 anos. Então tem esse... E agora vai passar a ser amarrado aos limites do arcabouço fiscal. E com crescimento no máximo de 2,5% e no mínimo de 0,6% ao ano acima da inflação. Correto. Então, por isso essa diferença menor no salário mínimo, né? Sim. Mas aí, por outro lado, o salário mínimo, a maioria das empresas pagam o salário mínimo, então, Correto. Por esse motivo é que se tem essa discussão, né? Entre o trabalho e entre os empresários, olha, isso vai me impactar muito. Por quê? Porque a quantidade de impostos, tributos no Brasil, como falou o Ronaldo, a carga tributária é gigantesca. Exato. Então, cada funcionário custa mais de 100% para a empresa hoje. Se o salário é 1.515, ele não custa 1.515. É dobrado, é vezes 2. Então, isso prejudica, inclusive, a contratação de novos funcionários. Exato. Então, é preciso equacionar, como o Ronaldo falou, uma forma administrativa, tributária, decente e que provoque o impacto na sociedade como um todo, e não apenas no trabalhador. É isso aí. Eu vou me despedir aqui do Ronaldo Ferreira, que hoje também ganhou o nosso desconto da Black Friday. Muito obrigado. Tem menos tempo hoje, então está descontado. Quero voltar para o nosso programa mais montado antes do término do ano, tá? Vamos fazer um balanço depois do Black Friday. Vamos falar do que é a venda da Black Friday, sim, o pós. E a venda depois. Esse pós. E esse pós, às vezes, é meio traumático. Muito importante. Nós já recebemos até hoje 1.280 reclamações no PROCON, desde o dia 1º, no PROCON no Estado, importante sabe, na Fundação PROCON, desde o dia 1º de novembro. Olha aí. Então, isso pode ser aí um sintoma para uma análise mais detalhada. Depois nós vamos tratar disso. E muito obrigado. E pós Black Friday, muita coisa acaba acontecendo e depois já emendamos aí, vem dezembro, Natal chegando e tem as compras de Natal também. A gente vai para o intervalo. Um abraço para o Ronaldo Ferreira. Muito obrigado, hein? Ronaldo Ferreira, só para encerrar. O Botafogo fez a lição de casa, fora de casa, venceu o Palmeiras.
Palmeiras deu branco. justiça. Agora Com tem o justiça. Atlético no sábado. Quem é campeão da Libertadores? Atlético Mineiro. Você vai torcer para o Atlético Mineiro? Não é nem que eu vou torcer para o Atlético, eu estou esperando os dois, né? Mas acho que o Atlético tem um time, por exemplo, que tem um centroavante. O Hulk deu uma provocada inteligente. Que hein? faz a diferença. O Hulk, eu acho que ele cutucou que bem. faz a diferença. Vamos lembrar que o Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo, com o Flamengo com um time muito superior. Sim, muito superior. sim. Né? Então essa diferença de atitude, eu acho que o Atlético tem mais cara de campeão. Só por isso. E só para encerrar, o presidente Marcelo Teixeira não aproveitou a Black Friday para negociar com o ex-técnico Fábio Carille. Você viu só? Ele deve ter um pequeno valorzinho de 4 milhões para receber de indenização por conta da quebra de contrato. Entrou bem. Vou intervalo e volto já, gente. Vamos a intervalo e a gente volta já. Abração. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortehistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. Dia 2 de dezembro na Câmara de Santos. Inscrição gratuita na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos, Selfie Logística e Senep Santos. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além especialista em previdência e consumidor, mas hoje é dia especial da vida do Dr. Emílio. Tem alguém fazendo aniversário, não tem não, Dr. Emílio? Tem, hoje a minha filha número 3, a mais jovem, 21 anos de idade, Caterine Sofia. Está lá em Adamantina, lá no interior de São Paulo, estudando, trabalhando, e hoje faz 21 anos. Caterine Sofia. Isso, significa suprema sabedoria. É. Isso que faz veterinária, né, no interior de São Paulo, 21 anos. Só posso desejar para ela saúde, sucesso. Cara boa ela tem. E parabéns pelo amor, né, que você tem pela filha. A gente sabe que essa relação tem muitos pais que são distantes dos filhos. Isso compromete essa relação no futuro. E eu vejo também. Já encontramos uma vez o Dr. Emílio, né, Virginia? Isso, vocês estavam passeando, né? Isso, a gente estava especulando preços, que a gente faz especulação. Só isso. A gente está naquela história da sacola vazia. Mas parabéns a ela, né? Ela virá para Santos, quer um pouquinho da faculdade? Não. Está na semana de provas, termina amanhã, só deve vir em janeiro para cá. Então, só. Ela possa finalizar o ano, né? Que eu comentei aqui da sua filha que está veterinária até de bichos maiores, o Dr. Luiz Henrique Maras Franco, médico veterinário, já com mais de 20 anos de experiência aqui na região, né? Mais de 25 anos de experiência, teve 18 anos a clínica, né? E ele comentou a respeito, fala com o Dr. Emílio, se a filha tiver alguma dor, precisar de alguma coisa, conte com a gente aqui. O Dr. Luiz Henrique é um amor de pessoa. Eu já comentei dela, falei assim, olha, tem lá um veterinário que vai ao programa, nunca fiz programa com ele, mas ó. Vamos combinar aí. Fica à disposição. Nós fizemos na semana passada com ele uma profissional de Santo André, fizemos uma live com ela de lá. Ela elogiou o Luiz pela profissão de veterinário, cirurgião veterinário também. Então, fico muito feliz aí nesse dia importante. Repita o nome da filhona. Caterine Sofia. KT. Se ela for para a Inglaterra, não volta mais. Catherine. Bom, ela teve que comemorar a festa. Diga, Virginia. Que tá baixo também? Vamos lá. E é hoje, hein? Hoje é o dia da... É o calor, hein? Não, isso aqui é a promoção Black Friday, baixa tudo. Até o volume baixa. Até o volume baixa. Até o volume baixa aqui, mas vamos lá, mandar um abraço ao Ronaldo Ferreira. Deu um abraço ali, falou, olha ali, até deixa eu... Porque vocês também vão me cobrar depois. Adoro fazer programa com vocês e gosto muito de fazer programa do Dr. Emílio, Ronaldo Ferreira. Falou, vamos marcar um café os três aí num dia. Vamos. Fora do microfone que a gente pode falar o que quiser. Aí a gente fala um monte de bobagem. Aí fala o que quiser também, né? Mas, vamos lá, Dr. Emílio Puime. Está falando aqui, ainda vamos falar mais de direito do consumidor, mas a LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou uma PEC que permite a redução do orçamento da educação do Estado de São Paulo. Fato que motivou, olha, fiquei felicíssimo, né, com a movimentação. Mais de 70 pessoas me mandaram perguntando o que a gente acha e eu vou aproveitar o doutor Emílio, que é advogado, em relação a isso. Como é que pode, Eduardo? Permite isso, tirar dinheiro de um lado para pôr no outro? De certo modo, sim, mas a gente vai explicar como aqui. O projeto foi aprovado por 59 votos favoráveis e apenas 19 contrários. Deixa eu só lembrar, viu, Virginia? São 5 deputados estaduais da região, viu, doutor Emílio? Dos 5 deputados estaduais, 4 votaram favoráveis. Solange Freitas, Paulo Mansur, Paulo Correia e Tenente Coimbra. Somente um votou contra essa retirada de verba da educação para outra pasta. Foi o deputado estadual Caio França, ele votou contra. Então,
Meus parabéns ao deputado Caio França, eu comungo da mesma opinião. Ele entende que não se pode tirar verba de algo que é essencial, da educação, para colocar em outra essencial. Você deve buscar recursos para suplementar e não tirar, né? Então, os outros 4 votaram favoráveis ao corte de verba da educação. Lamentável. Lamentável, tá? E eu fui pesquisar aqueles que votaram. Então, parabéns ao deputado Caio França, que não foi favorável a isso. Doutor Emílio, o governador, ao mesmo tempo, disse, não, fique tranquilo que ano que vem será o maior orçamento da educação. Poderia ser maior ainda. Só que, ao mesmo tempo, o governador do estado anunciou que nós teremos aí mais de 60 turmas, né, ou aulas, salas de aula à noite, que serão cortadas. São Paulo está diminuindo o número de salas de aula no período noturno. A alegação, falta de alunos. Será? Pois é, eu sou a favor do Estado mínimo, né? Ou seja, eu sou a favor que o Estado cuide da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, né? Especialmente, né, que as verbas públicas sejam apropriadas nesses setores, principalmente educação e saúde. Então, baseado nisso, qualquer mudança que retire verba da educação para mim, ela está equivocada. Jamais eu vou conceber algo desse jeito. E depois o governador, que não anda muito bem, indo muito bem nas suas falas já de algum tempo, sim, ele comete um equívoco, como se ele vai reduzir o orçamento da educação e depois teremos mais dinheiro, porque tem alguma coisa errada nesse cálculo, e ele deveria, apesar, não sei se já foi aprovada em definitivo essa proposta de emenda da Constituição Paulista, mas espero que, se não tenha sido, que voltem atrás. Sabe o que me chamou a atenção, doutor Emílio, se me permite? Esse tipo de aprovação na LESP depois não necessita de sanção do governador. Não, porque isso vale para emenda constitucional Exato. federal. Exato. Por quê? Porque isso é prerrogativa dos deputados, dos senadores e na Assembleia Paulista dos deputados estaduais. É uma proposta de emenda constitucional, ela passa a valer imediatamente na Constituição estadual. Isso vale para a Constituição Federal também. Não é uma lei ordinária, lei complementar, que necessita da sanção do Poder Executivo. Deixa eu aproveitar aqui, né, Virgínia? Ele mandou aqui para você, mas mandou para mim também. Eu estou com as minhas 2 telas, a da rádio e a da TV, e você, o Facebook, o Alcides Catarino nos avisando do volume baixo, que a gente estava resolvendo, já resolveu, né? Obrigado ao Alcides, mandando um abraço específico aí também ao doutor Emílio Puimi, parabenizando a filha do doutor Emílio Puimi, parabenizando aí. Um abraço, Alcides, a gente já estava de olho aqui. São problemas de sinal de internet, que mexe com a modulação do áudio também, né? E também tem a Dininha, Virgínia, que está mandando bom dia, é isso? Dininha Couto, bom dia, amigos. Deixa eu perguntar aqui também, doutor Emílio. O Marco Antônio de São Vicente pergunta em relação ao seguro-desemprego. Segundo o ministro Fernando Haddad, não terá relação e o seguro-desemprego está fora desse pacote. O seguro-desemprego está fora, mas eu fiquei com uma certa sensação que está fora, mas não está tanto, né? Não ficou assim bem esclarecido, exato, porque eu estou aqui até... Deixei algumas coisas abertas que você mencionou, né? Aí aqui fala, a mudança na política de valorização do salário mínimo vai ter um impacto ampliado, né? Por quê? Porque ele está vinculado com vários benefícios. Sim. E um deles é o seguro-desemprego. Exato. Né? Então é preciso agora detalhar, ele deu lá, fez o pronunciamento em rede nacional para saber que impacto vai ocorrer em cima disso. Não só o seguro-desemprego, mas o abono salarial, o BPC, que são, e também os benefícios previdenciários. Sim. Porque são atrelados ao salário mínimo. Então as pessoas vão ter algum tipo de impacto. E o seguro-desemprego será um deles. Outra foi a Juliana que havia mandado. Juliana, obrigado. A Juliana, que é do Gonzaga. A Juliana, inclusive, ela falou assim, a Rádio Star News estaria à disposição de trazer... Estamos sim, aqueles empresários, aqueles pequenos empresários, é uma troca de energia e de informação. Manda para mim explicadinho aí, Juliana, que a gente pode colocar isso aí para tentar fazer. A Juliana colocou algo que a gente já tinha colocado na pauta aqui, a gente só não colocou antes porque o Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON, saiu antes, mas o governo também propõe, Emílio, mudança, que seria um aperto aí em relação ao critério de acesso ao abono, né, do PIS e do PASEP. Imediata, incluída, uma medida incluída no pacote de corte de gastos.
e o objetivo é assegurar um crescimento de despesas obrigatórias. Você também viu isso em relação ao PIS-PASEP? PIS é do trabalhador normal e PASEP é do servidor, não é isso? Isso, do servidor público. Mesma coisa, vai ter, aqui diz, né, baseado no que falou o ministro, que o abono salarial será corrigido apenas pela inflação a partir caso seja aprovada essa proposta de emenda constitucional. Então, ele vai ter uma diminuição no seu valor ao longo do tempo. Pois não. Agora a questão do imposto. Quem ganha até 2.640. Isso. 2 salários mínimos. Exato. Não vai, exemplo, vai ter desconto no imposto de renda também. A partir de 2026, é isso? Isso. Esse valor ele já não é afetado praticamente. Como, né? É progressivo, né? Pois não. Então, segundo ele, né, eles vão corrigir a tabela, diz o ministro, né? Então, que isso também não vai impactar. Assim como eles também, não sei se você vai falar, respeito da isenção de imposto até o valor de R$5 mil. Isso, até R$5.000. E também tem a questão da tributação para a renda mais alta, que segundo o Haddad vai ser progressiva, com novas alíquotas que giram em torno de 5% a 10%. Isso. Então tem faixas, né? Segundo ele, a reforma está sendo enviada para o Congresso. No ano que vem, inclusive, ele prevê uma reforma também em relação a isso, com que a tributação atinja quem tem renda total a partir de 50 mil, a partir desse patamar de 50 mil, que pode atingir aí quem chega a receber, por exemplo, mensalmente R$100 mil por mês, e a alíquota para ele vai ser de 10%. É o que eles vêm preconizando aí já, a história do imposto para os ricos. Isso. Né? Eles arrumaram um jeito de colocar aí, primeiro atenderam a classe média, que estava esquecida por todos os governos, inclusive os do Partido Trabalhador, mexendo na tabela, né, propondo essa isenção de cobrança de imposto de renda de até 5 mil, ao mesmo tempo que vão taxar as pessoas que ganharem R$50 mil por mês e mais, né? Vão criar aí uma tabela progressiva com uma alíquota mínima, como você mencionou. Ainda não está claro qual será esse mínimo, se 10%, se um pouco mais, não ficou claro no pronunciamento do ministro. O Paulo Henrique mandou aqui, Paulo, eu não tinha visto, eu não tive tempo hoje de abrir, estou vendo aqui em relação à informação que sai no G1, a isenção no imposto de renda para quem ganha até 5 mil só começa agora em 2026, a gente comentou isso, Paulo, e não impacta em cortes, mas a mudança da tabela do imposto de renda, que foi anunciada pelo pacote de cortes, isso vai ser apreciado pelo Congresso, ainda carece uma aprovação, né, doutor Emílio? Segundo o Paulo Henrique aqui que ele colocou, estou abrindo agora, viu, Paulo? Consegui abrir aqui agora, vamos lá então ver o conteúdo disso, porque você leu, mandou aqui, é isso que a gente fala também, ao vivo, o ouvinte aqui, o Paulo Henrique manda para a gente, Paulo Henrique aqui de Santos, do Marapé, ele diz o seguinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista que foi agora há pouco, né, nesta quinta-feira, agora pela manhã, que o objetivo das mudanças da tabela de imposto de renda, pessoa física não tem a intenção de fazer caixa para o governo e nem aumentar os gastos públicos. Abre parênteses aí. Concorda com isso, Emílio? Sim, eu li alguns economistas aí, né? Até o Felipe Saito, que foi secretário aqui do governo estadual anterior, dizendo que o governo não fez o seu trabalho direito. Demorou muito, né? Causou até ontem um aumento do dólar, né? Sim. Quase foi a 6%. Exato. Demorou muito e apresentou um pacote aí que, muito provavelmente, o ano que vem vai ter que correr atrás para fazer valer essa proposta de economia. Exato. E, segundo alguns economistas, essa isenção que ele colocou no meio do imposto de renda, no meio dessa PEC, é um tiro no pé. Essa expressão de vários economistas aí, porque ele está dizendo que vai economizar ao mesmo tempo que está abrindo mão de receita. É isso aí, o que o Paulo Henrique acabou de citar, é uma coisa dúbia, né? Você diz uma coisa e faz outra. E ele até colocou, tem grifado aqui, o Paulo que é economista, eu não sabia, viu, Paulo? Um abraço para você, obrigado aqui. Ele diz, não queremos confundir o debate da reforma tributária com a questão de medidas que visam reforçar o arcabouço fiscal. Outra confusão do ministro. São coisas diferentes. O arcabouço fiscal foi criado pelo ministro, fez um trabalho muito sério, mas ele tem sido torpedeado pelos próprios partidários e algumas integrantes do governo ao qual ele pertence. Então, ele pelo que deu para entender, ele fez o possível, inclusive o presidente, né? Isso. Que é o que mais resiste a tudo isso. Ele fez o possível nessa negociação toda, negociou com os militares, negociou com o Congresso, tem a parte das emendas também, aquelas emendas secretas que agora foram modificadas,
Então eu acredito que ele e a Simone Tebet, mas mais o ministro Haddad, fez o possível para atingir algum projeto viável, mas eu falei, os economistas estão dizendo que isso não será suficiente, ele terá muito trabalho o ano que vem. Olha aí, o Paulo ali colocou aqui, ele falou, pergunta ao doutor Emílio se eu estiver equivocado, não tenho certeza absoluta, mas ele diz atualmente o limite de isenção desse imposto é de R$ 2.824, que são os 2 salários mínimos citados pelo doutor. Se é aprovada pelo Congresso, isso só valerá no outro ano, porque não vai dar tempo óbvio de ser aprovado agora para 25. No exercício seguinte, a gente fala aprova num ano, e no exercício seguinte é que passa a valer. Vários tributos funcionam dessa forma. Então, alguns podem ser aplicados em 90 dias, mas não é o caso do imposto de renda. Então, você aprova, modifica a lei, e essa lei só vai ter validade no exercício de 2000, por exemplo, aprovado em 2024, será exercício de 2025. Como provavelmente não será aprovado isso tão cedo, valerá apenas para o exercício de 2026. Otávio, um abraço para você em Cubatão, ele também está perguntando o imposto de renda. Eu vou deixar para o doutor Emílio até explicar, mas só por cima, e o doutor Emílio me corrige e norteia melhor aqui, mas vamos lá. Ele diz, como é que funciona o imposto de renda? Já achei aqui para te explicar e o doutor Emílio comenta. É um tributo recolhido na fonte, ou seja, descontado do salário. Posteriormente, o contribuinte pode ter parte desse valor restituído ou pagar ainda mais imposto por meio da sua declaração de ajuste anual de imposto de renda. Aí que está, que o Otávio ele quer entender melhor. Ele diz que ele pagou mais imposto esse ano. Virgínia, tem casos que as pessoas mandaram aqui para a rádio também reclamar, né? Mais pagamento de imposto, falou, poxa, meu salário não aumentou assim, não gastei mais, a minha vida é a mesma, mas acabei pagando mais imposto e não tive restituição. Porque a tabela do imposto de renda, a lei do imposto de renda, a tabela que tem lá a escala progressiva, não é corrigida há muito tempo. Então, se você tem ganho de renda, se você recebeu aumento na empresa, você às vezes, dependendo do tipo de aumento, você está saindo de uma tabela para outra e você está tendo mais incidência de imposto. É por isso. Então, a classe média, por isso que eu mencionei, o ministro faz um assédio à classe média, né, para que não tem sido beneficiada ao longo de todos os governos, inclusive do PT, né, porque a tabela do imposto de renda não é corrigida. E é a classe média que mais faz imposto, que é obrigada a todo ano declarar, até porque é descontada na fonte. Então, ela é obrigada a fazer no ano seguinte lá o ajuste para ver se vai pagar mais imposto, se vai ter algum tipo de restituição a receber. Então, é por isso que a classe média tem sido penalizada ao longo dos tempos, porque nenhum governo tem a coragem de atacar a tabela, reajustar a tabela de imposto de renda. Eu não lembro agora de cabeça há quanto tempo, mas já faz bastante tempo. Deixa eu mandar um abraço para o Ailton Cláudio Ribeiro, até porque o assunto passa por eles também, né? De acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, aí já me lembro do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, a Unafisco Nacional, a ampliação, doutor Emílio, da faixa de isenção do imposto de renda custará entre 45 a 50 bilhões por ano. É um cálculo que a Unafisco faz, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Para quem precisa arrecadar, e o ministro Fernando Haddad disse ontem em letras garrafais, que isso deve representar uma economia de 70 bi. Eu não sei, eu estou meio ruim de matemática, né? Aí você menciona aqui, quanto a Unafisco calculou? De 45 a 50 bi por ano. Pois é, então parece que esse pacote para equilibrar, respeitar e equilibrar as contas públicas, essa conta vai ter problemas. Por isso que eu tenho li esses 2 dias de que o ministro vai ter que, como que falava lá o Faustão, se virar nos 30 segundos para tentar fechar as contas novamente. Deixa passar um outro dado aqui, né? O Paulo Henrique tinha grifado aqui, mandou, eu achei, viu, Paulo? É o seguinte, atualmente cerca de 43 milhões de pessoas físicas declaram imposto de renda. Então, 43 milhões de brasileiros declaram imposto de renda. 43 milhões. Nós temos o quê de população? 210. 10, por aí. De habitantes. Milhões de habitantes. Exato. Aí ele diz aqui, 43 milhões de pessoas físicas declaram imposto de renda. Destas, 14,6 milhões já são isentas.
14,6 milhões de brasileiros já são isentos. Com a mudança de regra, outros 16 milhões de contribuintes também não pagarão imposto de renda. Nós teremos aí, Faz uma conta seria rápida, 15%, 14, já isenção. Agora já vai mais 10%. São mais de 30 milhões de pessoas que não pagarão. Pois é. Então nós temos 2/3 aí dos contribuintes hoje que deixarão de contribuir. Exato. E a Faria Lima ontem já se pronunciou dizendo que não vê justiça tributária em cobrar mais de quem produz mais também, que segundo eles, o industrial, o empresário, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera potencial de PIB para o Brasil. Então você está punindo quem produz. Pois é, eu concordo com esse raciocínio, né? Porque essa falácia, para mim é uma falácia, de imposto dos riscos, está lá na Constituição. Exato. Desde 1988, nenhum governo, além do PT, tenta regulamentar isso, né? Isso é uma falácia, né? Já há uma contribuição, você cria uma empresa, você faz investimentos, você gera empregos, você gira a economia e depois você ainda diz, olha, você tem que ajudar mais um pouquinho. Exato. Né? Então não é por aí. Eu não concordo com esse imposto sobre ricos, e até porque essas pessoas têm condições muito grandes, por serem ricas, de fazer o seu planejamento tributário. Exato. Então, no final e ao cabo, isso não vai dar absolutamente nada para os cofres públicos. E é interessante, né? Mas vamos fazer mais um intervalo? Vamos mais um, mas só antes de passar, a bancada, Esther Dweck, Fernando Haddad, Simone Tebet, Carlos Lupe e os quatro, sou ruim de matemática, mas nem tanto, né? São quatro. Mas vamos lá, ministros reafirmam que déficit zero em 2025 é muito seguro. Déficit zero em 2025. Desculpa, humildemente falando, não acredito. E Haddad, Esther Dweck e principalmente Simone Tebet dizem que o governo estima uma economia de 327 bilhões de reais em 5 anos. Pois é. A ministra Esther, a ministra Tebet, o ministro Haddad, o Lupe, né, é o ministro da área mais trabalhista, né? Hoje está na Previdência, mas déficit zero é uma ilusão e de difícil atingimento. Luiz Marinho também à mesa, viu? Na ponta lá consegui identificar. Ministro do Trabalho também. É importante eles estarem lá presentes porque eles faziam parte do grupo da resistência contra o ajuste fiscal. Né? Eles têm a ideia, igual ao presidente da República, o presidente Lula, de que investimento em educação e tais, não é despesa, né? É investimento. Isso também, falando em termos contábeis, isso não se sustenta. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou para o intervalo, mas o Lourdes, obrigado e bom dia para você. A Lourdes, que é do Guarujá. Ela disse que a gente não traz ninguém do Guarujá. Mentira, brincadeira, né? A gente traz sim, a gente recentemente trouxe. É que também, vamos ser sinceros, a gente fez o convite, a gente recebeu uma solicitação, né, Virginia, de trazer vereadores de Guarujá. Foi feito o convite e ninguém respondeu. E aí o Matheus Marques esteve aqui, lamentou, dizendo que falta espaço da imprensa, e quando o espaço é dado, mas eu sei por que eles não aceitam, porque eles não têm o que falar. Quando você não tem o que falar, você não vai falar. Aquele que tem um conteúdo mínimo, ele vem, fala e se explica, mas vai aparecer gente interessante, o Guarujá vai viver um novo momento. Nova legislatura, né? Quem sabe venham pessoas... Né, como você falar com conteúdo, eu vou dar um exemplo. E possam se manifestar. A gente vai até convidar, se possível for, o prefeito eleito, Farid Madi, que eu vou ser muito sincero, quando eu estava na TV, mandar um abraço inclusive a toda a família Teixeira, que me gravou um especial de Natal da programação, parabéns a eles. Quando fiz o convite, no então momento, o Farid era prefeito do Guarujá, ele disse, quero ir sim, e foi. Foi algumas vezes, explicava, não fugia das perguntas, me fez o convite para conhecer a estrutura do seu gabinete, foi ao Guarujá e disse aqui, e olha, talvez a opção do guarajaense de ter votado nele agora, Emílio, foi por isso. É importante. Voltar a ter alguém que o homem público, né? Ele tem que entender que ele precisa dar satisfação das suas ações, o tempo todo. Eu vou para o intervalo, esse intervalo aqui final, o doutor Emílio vai ter tempo de pensar, que a Inês Maria me perguntou o seguinte... E ela disse que a irmã dela, Lourdes, perguntou, oi Inês, bom dia de novo para você. É do seguinte, a minha irmã é optante do MEI, né?
Mas a minha irmã, com as informações, são tantas informações que vêm através da imprensa, ela só agora percebeu que só terá direito de aposentadoria de um salário mínimo. Ela perguntou a mim, mas não sei responder. Pergunte, por gentileza, ao seu advogado, doutor Emílio. É o doutor Emílio que está aqui. Ela pode migrar de MEI para uma outra situação para que possa ter uma compensação maior de um salário maior, mínimo? Eu não sei se não sei se consegui explicar. Eu acho que deu para entender. O doutor Emílio deu para entender? Então, na volta de intervalo, o doutor Emílio tenta explicar para a Inês Maria, para avisar para a sua irmã, dona Lourdes, aí o que é possível fazer. Ela paga uma alíquota por MEI e ela quer saber se pode migrar, pode mudar disso para ter uma aposentadoria. Em vez de, por exemplo, um salário mínimo 2, por exemplo, ou até mais, não sei. Mas se é possível ou não e se é, quais os caminhos. Virginia, rápido intervalo e a gente volta com a parte final do ponto a ponto dessa quente quinta-feira. Lá fora parece o deserto do Saara. Inclusive mas olha, deixa eu 33 graus marca aqui no Boqueirão no meu telefone celular. Eu imagino no sol 34. Essa sensação no sol deve ser de 40. Sensação térmica de 37 graus. Gente, quem puder, passava no momento um desses coletores, né, os nossos homens da limpeza urbana de Santos aqui, que fazem um trabalho fantástico. Aqueles que usam aquela roupa amarelinha, como as meninas também, né? Recolhendo nas esquinas o lixo para o caminhão coletar, ele suava como uma bica, mas nem por isso está deixando de trabalhar. Então, respeite ele, não fique buzinando quando o caminhão está coletando. Se puder colaborar com a caixinha dele no final do ano, colabore. Eu recebo cesta básica, a gente doa para esse pessoal. Eles merecem muito esse trabalho. É um trabalho de fôlego, hein, Virgínia? Passava aqui suando e olha, são verdadeiros. O doutor Emílio que gosta de correr, Emílio, são verdadeiros atletas. Muitos são corredores. Exato. No campeonato, no campeonato santista de pedestrianismo, muitos são corredores e atletas, alguns são profissionais. Olha aí. Ou de alto nível, amadores de alto nível. Sempre com um sorriso no rosto. Então, parabéns aos nossos coletores da limpeza urbana aqui de Santos pelo trabalho. Precisa respeitar todo mundo. Todo mundo. Sem exceção. Todo mundo. Porque eu já vi cena do sujeito buzinar, parar o carro atrás e ficar buzinando. Isso tem sido muito comum aqui na cidade de Santos. E eles estão, meu amigo, levando o lixo que você produz. Eu vou rápido intervalo e volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. O futuro dos portos brasileiros em debate. Seminário Modernização dos Portos. Lanterna na popa e na proa. Dia 2 de dezembro na Câmara de Santos. Inscrição gratuita na internet. @Seminário Porto 2024. Patrocínio Autoridade Portuária de Santos. Apoio Sindifisco Nacional, Estecil Santos, Selfie Logística e Senep Santos.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 10 horas em ponto, a gente vem com essa partezinha final aqui, porque eu não deixo ninguém sem resposta. Eu fico muito feliz aqui da dona Inês Maria mandando um abraço para a irmã dela, dona Lourdes, né? Dona Lourdes que também está ouvindo aqui, está acompanhando e está vendo pela televisão, né? Bacana aí, através do nosso YouTube. Obrigado pelo carinho. Vamos tentar ajudar a dona Inês e com certeza muita gente aqui. Doutor Emílio, é possível? Então vamos lá. Só para entender, quem paga pelo MEI paga um percentual mínimo, não é isso, doutor Emílio? Do salário mínimo para ter direito a um salário mínimo quando for se aposentar. Está definido na lei que, né, a lei 8.213 de 91, a lei do regime geral da Previdência Social, de que o MEI, tá, ele sempre terá um benefício de no máximo um salário mínimo. Então, na hora que a pessoa opta, né, e hoje é muito normal, as pessoas estão se tornando empreendedores, né, porque a sociedade mudou, então muitos estão se tornando pessoas jurídicas, né, e aí as pessoas optam pelo MEI, né, microempreendedor individual. Acontece que a contribuição que é feita, ela é pequena, até porque é um microempreendedor individual, não é uma empresa de pequeno porte, né, ou uma microempresa, então foi criada uma alíquota menor. Em razão disso, a lei também prevê que essa pessoa, ao se aposentar, né, ela vai receber, no máximo, um salário mínimo. Tá? É importante que, né, ela verifique, né, no momento da conversão. Eu sei que as pessoas fazem isso para sobreviver hoje em dia, e essa preocupação no momento é que elas criem lá a pessoa jurídica para ter empregabilidade, né, ou até para empreender realmente. O que se pode fazer? Ela deixar de contribuir como MEI e passar a contribuir como contribuinte individual.
ou contribuinte facultativo não, porque não cabe, como contribuinte individual, para que ela possa entrar em outra alíquota, né? Ela vai ter que procurar um contador, eu recomendo, porque como ela está vinculada à pessoa jurídica, acredito que ela tenha um contador para que faça lá o recolhimento mensal dos impostos que o MEI precisa fazer, né? Então é necessário que ela passe a contribuir como individual. Essa é uma das saídas para essa possibilidade. E aí ela vai poder escolher 20%, tem lá a tabelinha do contribuinte, vai contribuir mais e vai poder se aposentar de acordo com a contribuição que ela fizer. Mas enquanto ela estiver contribuindo como MEI, não, no caso de aposentadoria, ela vai, a não ser que seja mudada a legislação, acho difícil, ela vai receber hoje R$ 1.412. Então, só para até entender aqui, viu, dona Lourdes também assistindo aqui, ela disse, é muita gente, é bastante, viu, eu não tinha esse dado aqui, abri aqui, agora aqui, ó, na média, os MEIs, em termos de idade, até a verificação feita pelo IBGE em 2022, tinham entre 40 anos e 8 meses de idade, a um pouco mais, a 42, né? As mulheres tinham entre 41,5 a 43,5, né? 40,6 anos no total, aí é a média, mas o total no Brasil, doutor Emílio, 14,6 milhões de brasileiros são MEIs, pelo menos o dado de 22. Tem lá no portal MEI do governo, é isso mesmo, 14 milhões e algo, a última vez que eu vi. Isso, exatamente. Portal do empreendedor. Então, para tentar elucidar aqui tanta gente, então, se você é optante pelo MEI, você fala assim, não, eu vou tentar ter um salário ou dois, então ele tem que deixar de ser MEI e fazer qual opção, então, que o senhor havia comentado? Uma alternativa é passar a contribuir como contribuinte individual, mas alerta, é preciso, aí você pode escolher a alíquota, tá? Contribuinte individual, você escolhe, tem lá a alíquota mínima, que é superior, você pode contribuir pelo mínimo, que é 20%, é o salário mínimo. Mas você pode contribuir mais. Pois não. E aí você vai se aposentar, de acordo com a sua possibilidade. Perfeito, perfeito. O contribuinte individual também, o mínimo é um salário. Perfeito. Só que a alíquota é maior do que o MEI. Ah, tá. Entendeu? A contribuição é maior. Perfeito. Tá? Que é porque o governo quer que as pessoas, né, hoje a empregabilidade é baixa e sabe da mudança da sociedade, então não podia simplesmente, você vai ser MEI, mas vai continuar contribuindo como uma alíquota que é do contribuinte individual. Não, vai contribuir menor, é menor a alíquota. Mas ela vai poder escolher. Mas eu alerto, procure um contador para que tenha uma orientação, faça de forma correta. Não saia buscando no Dr. Google, né, porque isso pode lhe dar uma informação incorreta. Para a gente fechar o programa, o Carlos Eduardo mandou mais um abraço aqui de Campinas, ele está acompanhando o programa. Obrigado, Carlos. Obrigado aí pela sua atenção, pelo seu respeito para conosco. Ele diz aqui, na empresa a gente fez contratação de alguns profissionais via nota fiscal, o famoso PJ, né? Todos aí são MEIs. E houve, muito bem colocado por vocês, um entendimento e uma orientação do nosso departamento contábil para que essas pessoas migrassem, deixassem de ser MEIs para que tivessem uma segurança melhor na aposentadoria e alcançasse uma renda maior. Essa orientação é perfeita de vocês. Tem um dado ainda para acrescentar, segundo ele, que é colocado na internet, que não é verdadeiro, que as pessoas podem ser MEIs e contribuir com alíquotas maiores que vão receber. Elas não irão receber. Muito bem colocado. A migração para um outro patamar é que é o ideal. Pode ser 20%, 25%, 30% ou um pouquinho mais, desde que você consiga pagar. Isso. É razoável isso, doutor Emílio Licita? Exatamente, é isso mesmo. Ele falou corretamente. A orientação aí da empresa dele, né? Eu sei que as empresas têm optado pela pejotização, o STF já definiu que isso é perfeitamente legal, não concordo absolutamente com isso, mas é o que está posto, e não adianta você contribuir com 100%, mas se for MEI, quando se aposentar, vai receber um salário mínimo. Perfeito. Assim como os benefícios, que a MEI tem menos benefícios que um contribuinte normal, mas um auxílio-doença, por exemplo, será de 1.412. E para arredondar, ele coloca aqui uma observação também muito correta, eu acho, doutor Emílio, que vai concordar. Ele diz assim, consulte o seu contador, consulte a pessoa que saiba como lidar, pelo seguinte, você que está próximo de aposentar, faltando 2 anos, também verifique se vale a pena, porque você pode mudar
pagar e ficar sem o dinheiro, pois não terá tempo, a Previdência Social não calculará isso. É verdade? Isso, esse dinheiro vai entrar na poupança geral do sistema, mas você não vai ser beneficiado com ele. Você está contribuindo por livre e espontânea vontade. Perfeito. Tá? O sistema manda você contribuir pelo DAS, né, que é o sistema lá de contribuição do MEI, e nada além disso. Tem uma alíquota lá definida. Uma pessoa Se você contribuir por 50%, por conta e risco seu. Uma pessoa que, por exemplo, restam aí 5 anos para se aposentar, essa valeria essa mudança? É preciso fazer o cálculo para saber as contribuições que foram feitas e qual é o objetivo, qual é a possibilidade que ele tem de contribuição. E aí a gente joga isso num programa, ele vai fazer o planejamento, né, previdenciário da pessoa, para ver, olha, vale a pena você, a partir de tantos % contribuir. Tá? Ou não vale a pena, não vai mudar nada, porque hoje, desde 2019, o cálculo é feito em cima de 100% das contribuições. Antigamente era 80%, ou seja, hoje isso pode impactar em diminuição, imensa maioria absoluta dos casos, e em redução em relação ao que era até 2019. Tá aí, ótimas dicas do doutor Emílio. Doutor Emílio, inclusive quem precisar do seu trabalho, do seu auxílio, né, vale lembrar. Inclusive, essa semana a gente teve alguns contatos também de alguns advogados, as pessoas mandam um abraço aqui para nós. É sempre importante consultar um profissional qualificado para várias demandas que você tem na vida. E esse é o caso do advogado. Doutor Emílio, quem quiser encontrá-lo, qual o caminho para encontrar o doutor Emílio Puimi? Poderá me encontrar pelas redes sociais, eu tenho Instagram, Emílio Puimi Advocacia, tá? Meu telefone é celular 1399 166 1083. Também é o WhatsApp. Eu atendo não só presencial, como virtualmente. Basta entrar em contato comigo. Meu e-mail também, emiliopuimi@hotmail.com. É isso aí. Para finalizar, nós falamos em nome de Muniz Logística Soluções de Comércio Exterior, Forte Visturas Automotivas com as suas 14 unidades. Também em G Plus, a qualidade faz a diferença. Conheça os residenciais Malta, Bali, com seus projetos, e o Ilha de Paros, que será erguido em breve, o começo da obra, e também em G-Life, gasolina do grupo, que tem o Piazza Torino e vem com um novo empreendimento na Rodrigues Alves, com Campos Melo. Também Rolando Hammer Martelinho de Ouro, seu melhor martelinho de ouro da Baixada Santista, Mecânica Eliomar, Escola Santista de Astrologia, faça cursos com o nosso Jorge, ligando lá no 3394-9714. E M Rocha Contabilidade. Doutor Emílio, um abraço, obrigado pela atenção e sempre por belas informações e explicações. E também aí a compreensão, né? Não é fácil entender a vida do brasileiro, não é fácil financeiramente. Obrigado e uma ótima quinta-feira. Calor demais na Baixada Santista, mas há uma luz no fim do túnel que não é um trem vindo, ao contrário. É uma chuva que, segundo o IMET, Instituto Climatempo, está vindo para o litoral. É bom, aqui é bom morar no litoral, né? Isso tem uma facilitação para nós, né? Porque faz muito calor, mas ao mesmo tempo vem a chuva, a natureza é sábia e ela equilibra. Segundo o Instituto Climatempo e o IMET, o verão será muito chuvoso. Então que as prefeituras se orientem a fazer a limpeza, né, e a população contribua também, porque nós teremos muitos temporais no verão, o que acarreta alagamentos e problemas com... então, limpeza... Alô, prefeitos eleitos, reeleitos, aqueles que vão permanecer na cadeira quentinha ali, né? Vamos fazer uma limpeza e com a população contribuindo, né? Lugar de lixo é no lixo, catatreco, o resto de construção e reforma, não é jogar no meio da rua. Apoia a reciclagem, separe o lixo, se tiver lá no seu... O seu condomínio tem reciclagem, doutor Emílio? Tem reciclagem e quem não faz recebe multa. Opa, olha aí, educação... Previsto na convenção... Na convenção do condomínio. Do condomínio. Porque é uma obrigação. Tem lá os big bags lá de disposição para o lixo limpo. Papel, vidro, alumínio. E lixo no lixo. Material reciclável é lá naquele lugar. Tá aí, ó, recado está dado por você. Virgínia, vamos embora, Virgínia? E amanhã já sexta-feira, mais um Ponto a Ponto, sempre informações importantes e a sua participação tão valorosa também. Um abraço ao Luiz lá em Coimbra, Portugal. E um abraço ao nosso César. Virgínia, vou pedir a sua gentileza. A gente fazer o contato com César Morgado, bolar uma hora que ele consiga, porque ele está no horário de Liverpool. Liverpool é o quê? 4 ou 5 horas à nossa frente. Agora não vou me recordar, mas no mínimo 4. Para que ele possa participar conosco e falar da vida de brasileiros lá no Reino Unido. É um brasileiro que está lá há mais de 6 anos com a família, vivendo lá a situação dos brasileiros lá fora. Um abraço, bom dia e até amanhã.
Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.